O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 22 de outubro. Guilherme Lasso congela preços dos combustíveis no Equador em meio a protestos. Pois é. Essa foi em cima do laço, né? Porque a gente estava gravando. Essa notícia saiu um pouco depois que a gente terminou as gravações, né? Inclusive o Equador, ele é algumas horas antes, né? No relógio. Então, o fuso horário, né, acaba permitindo, né, que a gente ainda estava gravando, mas ainda poderia ter uma notícia do Equador. Mas o Guilherme Lasso congelou os combustíveis e instou os governadores a manterem os preços de alimentos da cesta básica. E aí é curioso, né? Porque a gente teve, em 2-3 semanas, 3 presidentes de diferentes matizes, diferentes históricos na América Latina, falando ou instaurando o congelamento de preços. O Alberto Fernandes, na Argentina, a gente mencionou por conta das eleições. Na Argentina, o Macri também já havia feito isso. Essa semana, o presidente brasileiro também comentou sobre o preço dos combustíveis, falou sobre a questão do lucro da Petrobras e tal. Não vamos entrar no julgamento do mérito do que ele está falando, apenas da defesa que ele fez. E o Guilherme Lasso, que foi eleito numa plataforma liberal e tem um histórico banqueiro, instaurou esse congelamento, que são sempre medidas que visam agradar o público, agradar o eleitorado, e muitas vezes, na maioria das vezes, não tem eficácia, né? Vide aí os fiscais do Sarney, né? História brasileira, né? Essa coisa, né? A gente fala que tem que aprender com a história para não repetir e tal, mas ninguém leva a sério, né? De qualquer maneira, o valor da gasolina foi fixado em $2,55 por galão. Lembrando que a economia equatoriana é bastante dolarizada, o Matias já explicou aqui isso no nosso programa. O diesel em $1,90. Mesmo assim, protestos contra o seu governo foram mantidos, tanto pela alta do preço dos alimentos, como pela questão do Pandora Papers, como pela questão do decreto que militariza algumas das regiões equatorianas, né? Então, nós tivemos, na última terça-feira, dia 26, protestos indígenas que bloquearam algumas rodovias e 37 pessoas foram presas, de acordo com o ministro da Defesa do Equador. Tá? Basicamente, dos últimos 6 dias, tá? 4 tiveram protestos contra o governo equatoriano, tanto no interior quanto na capital Quito e em Guayaquil, a principal cidade do litoral equatoriano. Mesmo com o estado de exceção em algumas regiões, mais 7 presos morreram, tá? Na mesma cadeia de Guayaquil, onde nós tivemos aquele morticínio em setembro, que mais de 100 presos foram mortos. Agora, essa semana, outros 7 presos morreram, foram encontrados enforcados dentro da cadeia. Tá? E outro homicídio que chocou também o Equador foi do velocista Alex Quiñones, na última segunda-feira. Ele que foi assassinado também na cidade de Guayaquil e havia disputado a final dos 200 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Outra notícia triste equatoriana é que no último domingo nós tivemos uma avalanche no vulcão nevado Chimborazo, que deixou pelo menos 3 pessoas mortas e outras 3 pessoas desaparecidas, tá? O vulcão tem uma altitude de 6.100 metros, por isso é um foco de alpinismo, de escalada,
todas as pessoas desaparecidas são equatorianas, tá? São alpinistas equatorianos, embora o governo tenha tido que resgatar um grupo de 20 turistas estrangeiros. Não encontrei informações se dentre essas 20 pessoas estavam brasileiros ou não, que estariam ali praticando alpinismo ou não. Ainda no Império Inca, outras 3 notícias. A primeira foi que o deputado do Partido Perú Libre, o partido do Pedro Castillo, o Fernando Herrera Mamani, de 55 anos de idade, faleceu durante a sessão do parlamento. Tá? O Congresso estava votando ou não, o voto de confiança ao gabinete ministerial do Pedro Castillo, ao novo gabinete. Lembrando que a gente comentou semana passada, o Perú Libre havia anunciado que não daria voto de confiança, e no momento que a deputada Silvia Montesa Faccio estava falando no plenário, ela foi interrompida pela vice-presidente do parlamento, que deu a notícia que ele se sentiu mal no Congresso, voltou para casa e, ao chegar em casa, faleceu com uma parada cardiorrespiratória. Repito, ele tinha 55 anos de idade. Agora nós vamos na Bolívia com 2 notícias. A primeira é que o governo boliviano anunciou que vai solicitar ao governo brasileiro a extradição do ex-ministro da Defesa, Luiz Fernando Lopes, que é acusado de ser um dos organizadores da tentativa de assassinato contra o Luiz Arce no contexto das eleições no final de 2020. Ele está foragido da justiça boliviana. Segundo a Bolívia, ele fugiu para o Brasil e está em território brasileiro. E ainda sobre a Bolívia, na última segunda-feira, dia 25, a suboficial Cecília Calani foi exonerada da polícia por participação no motim em novembro de 2019 pelo Tribunal Disciplinar da Polícia do Departamento de Chuquisaca. E com ela são 10 policiais que foram exonerados, incluindo oficiais de alta patente, entre eles o ex-comandante da polícia, o Yuri Calderón. E ainda na Bolívia, uma notícia um pouco mais pesada, fica aqui um pequeno disclaimer para quem quiser talvez avançar um pouco o programa, não sei, que uma menina de 11 anos, ela foi vítima de violência sexual por um parente, ela foi violentada por um parente e está grávida. Ela iria realizar o aborto de gestação, que nesse caso é legalizado na Bolívia, inclusive, porém várias manifestações, inclusive com participação de lideranças da Igreja Católica na Bolívia, impediram e fizeram a família desistir do procedimento e alegando que pelo fato de que a gestação estaria avançada demais e que por isso violaria a lei e não seria referência para o procedimento. Então, e é uma notícia que a gente traz aqui porque nós tivemos um caso parecido aqui no Brasil, tempos atrás, que envolveu inclusive a mobilização do Ministério de Direitos Humanos aqui no Brasil, e faz parte de uma discussão mais ampla que é pertinente ao Brasil e a vários outros países. Notícia do último domingo, dia 24 de outubro. Guatemala estabelece toque de recolher em província após protesto. Pois é, o governo guatemalteco declarou um toque de recolher do anoitecer à alvorada por um mês, e proibiu aglomerações na província de Izabal. E aí você pode pensar, mas eles estão fazendo isso por conta da pandemia, por conta de questões sanitárias? Não. Estão fazendo isso
porque a população, especialmente de comunidades ribeirinhas, tem realizado manifestações contra um projeto de mineração de níquel que é conduzido por uma empresa suíça chamada Solvay Investment Group. A população alega que eles não foram consultados sobre a mineração, viaturas policiais foram atacadas com pedras e a Suprema Corte guatemalteca havia determinado que a mineração fosse paralisada enquanto as comunidades indígenas não fossem devidamente consultadas. Porém, as operações continuaram. Tá? Então, por conta disso, as pessoas, né, as comunidades se revoltaram e o governo fez o quê? Simplesmente declarou aí um toque de recolher e provavelmente a operação de mineração vai continuar sendo realizada aí sob o governo, né, do senhor Alejandro Giammattei, né, um cara que a gente já comentou aqui que tem, né, uma ficha bastante extensa, bastante curiosa. Vamos rapidamente mais ao sul, na Colômbia, onde foi preso o Dairo Antônio Usuga, conhecido como Otoniel, que era líder do Clã do Golfo, né, um dos principais grupos de narcotraficantes da Colômbia. O governo do Ivan Duque chegou a comparar, né, o Otoniel ao Pablo Escobar, que foi morto em 1993, e ele foi capturado perto da fronteira com o Panamá, em cooperação entre as forças colombianas e forças dos Estados Unidos. Ele que tinha uma recompensa de 5 milhões de dólares pela sua captura, oferecida pelo governo dos Estados Unidos. E cabe lembrar que, justamente por isso, né, ele responderá por todos os seus crimes cometidos na Colômbia e, assim que isso ocorrer, será extraditado aos Estados Unidos, né? E o mandatário colombiano tuitou, né, que tanta dor causada, tanto narcotráfico, tantas mortes, tantos massacres, tantos líderes e policiais assassinados não podiam ficar na impunidade. Esse é o destino dos criminosos, os calabouços. E daí colocou a hashtag El que la hace la paga, né? O que faz, quem faz paga. E o ministro da Justiça da Colômbia, o Wilson Ruiz, declarou de maneira oficial por parte da Procuradoria que tão pronto, né, receba a formalização de solicitação de extradição da Embaixada dos Estados Unidos, se consolidará o expediente através da Direção de Assuntos Internacionais do Ministério. E no Caribe, mais especificamente em Cuba, né, vamos até Cuba, o Roberto Pérez Fonseca, de 38 anos, ele foi condenado à maior pena imposta a uma pessoa detida nos protestos agora no meio do ano, uma pena de 10 anos de prisão por ele é acusado de desacato, atentado à ordem pública e instigação para o cometimento de crimes, tá? Sua condenação foi baseada em depoimentos policiais e ele teria incitado as pessoas a atirar pedras e garrafas. E lembrando que o coletivo de artistas que participou da organização dos protestos do meio do ano haviam solicitado autorização para realizar mais protestos agora. O governo cubano não autorizou, afirmando que eles são financiados e organizados pelos Estados Unidos. E aí ocorreu uma coisa curiosa nessa semana, que foi um porta-voz do Departamento de Estado, ao ser perguntado sobre isso, ele não confirmou nem negou, ele deu uma resposta intencionalmente opaca sobre essa relação. E aí, claro, que isso serviu para acirrar todos os ânimos possíveis, né? A comunidade cubana da Flórida, né? A comunidade anti-Castro, anti-governo cubano,
comemorou sendo um sinal de que o governo dos Estados Unidos está agindo para derrubar o governo do Miguel Díaz-Canel, e o próprio governo cubano também usou essas declarações como evidência de que o governo dos Estados Unidos está por trás dessas manifestações. E a Assembleia Nacional Cubana aprovou ontem, quinta-feira, dia 28, uma ampliação dos direitos civis na ilha de Cuba, tá? Segundo os legisladores, as novas leis vão aumentar a proteção dos acusados de crimes e também a transparência do judiciário. Dentre as novas medidas, réus serão notificados de potenciais acusações com antecedência, pessoas detidas precisam ter exercido o seu direito a aconselhamento de defesa, né, o bom e velho advogado, em até 24 horas, terá uma abertura dos documentos legais e judiciais do governo cubano para a população, para as pessoas em geral, e também haverá uma ampliação das possibilidades de comunicação entre pessoas que estejam detidas e seus familiares e advogados fora da prisão. Pessoas, comunicação entre o preso e a família. Ainda na nossa quebrada latino-americana, só que na segunda-feira, dia 25 de outubro, um jornal chileno foi acusado de apologia ao nazismo devido a artigos sobre Göring. Pois é, a embaixada alemã no Chile emitiu uma nota contra o jornal El Mercurio, tá? Porque o jornal publicou um artigo no último domingo dizendo que Hermann Göring seria o sucessor de Hitler, e o artigo era uma espécie de ensaio. Uma mini biografia, né, sobre o Hermann Göring. Tá? E só lembrando que o Mercúrio é o jornal mais à direita, né, entre os periódicos de grande circulação no Chile. Isso, e comprovadamente, né, a gente já falou isso aqui, quando a gente fala de Chile e de envolvimento da CIA, dos Estados Unidos, no golpe do Pinochet e tal, é importante a gente sempre lembrar que isso não é teoria da conspiração, isso tudo é muito bem documentado em documentos do próprio governo dos Estados Unidos, que são abertos ao público, e muitos deles foram entregues ao governo chileno pelo então secretário de Estado John Kerry durante o governo Obama. Tá? Então, assim, e eu estou falando isso porque o Mercúrio reconhecidamente recebia aportes financeiros para fazer uma cobertura pró-Estados Unidos, pró-ditadura Pinochet e, antes disso, anti-Allende. Assim como o grupo Clarim na Argentina. E aí, a embaixada alemã disse que o artigo beira a apologia ao nazismo, dizendo que o Göring foi o criador da Gestapo e um dos arquitetos do Holocausto, um dos pilares do regime nazista, e não deve haver espaço para justificar, minimizar, seja moralmente ou politicamente, o seu terrível papel durante o regime nazista. Tá? O museu, uma entidade, uma organização civil da comunidade judaica chilena disse que a matéria é uma afronta direta às vítimas do Holocausto, e o jornal disse que lamentava profundamente que a matéria tenha sido interpretada dessa maneira, e que a motivação, né, da matéria que saiu no caderno de Sociedade era o fato de que foram 75 anos, né, da sua morte. Agora, ele que foi condenado no Tribunal de Nuremberg, porém, conseguiu cometer suicídio dentro da prisão antes de ser enforcado, né, como criminoso que era. Então, e isso acabou, né, colaborando para uma outra questão, que é o fato que a gente já mencionou aqui, e a gente vai se debruçar mais para frente nas eleições chilenas, o fato de que os dois candidatos que estão na frente das pesquisas presidenciais são dois candidatos, usando um termo bem da moda, um termo que está ficando, né, até esvaziado, né, mas são dois candidatos
polarizados, né? Nessa última semana, na média das pesquisas, o José Antônio Cast, que é o candidato pinochetista, ultrapassou, ele está em primeiro na intenção de votos, ele está com cerca de 31% das intenções de votos, e em segundo lugar está o Gabriel Boric, da Convergência Social, que é a chapa mais de esquerda candidata nas eleições, ele está na casa dos 28% dos votos. E rapidamente, cruzando o ladeirão, o Maurício Macri, ontem em Dolores, na província de Buenos Aires, ele, antes de se apresentar para a audiência, né, do processo na qual ele é acusado de ordenar a espionagem de parentes das vítimas do submarino Ara San Juan, que naufragou num acidente em 2017, ele realizou basicamente um comício eleitoral, né, antes da sua apresentação à justiça, foi recebido por apoiadores, acenou ali para o pessoal e tudo mais, e realizou, né, como eu disse, essa espécie de mini comício eleitoral. O julgamento, a audiência que foi suspensa, informações da Silvia Colombo, já que teve uma falha técnica do tribunal, que não possuía os dados de inteligência necessários, então assim, não fizeram a lição de casa, e segundo o advogado do ex-presidente, o senhor Pablo Lanussi, foi um erro grotesco do juiz. E a audiência foi remarcada para o dia 14 de novembro. Já na última terça-feira, dia 26 de outubro, Justin Trudeau reformou o gabinete canadense. Pois é, tivemos recentemente, né, as eleições no Canadá, na qual o Justin Trudeau saiu menor do que entrou. Ele não formou uma coalizão com os sociais-democratas, coisa que, na minha humilde, singela e não solicitada, né, visão, não solicitada pelo Trudeau, os nossos ouvintes solicitam no momento que eles baixam o nosso programa, eles querem saber o que a gente tem a dizer, né? Ele deveria formar uma coalizão, pelo menos para então justificar a porcaria da eleição, né? Porque ele gastou o dinheiro do contribuinte para realizar uma eleição buscando ter uma maioria, a segunda eleição num período ali de 2 anos, ou se a gente preferir a terceira num período de 6, e vai continuar tudo igual, né? Nem tudo igual, né? Como eu disse, né, ele teve menos voto popular do que entrou, não conseguiu a maioria, ele até ganhou mais cadeiras, relembrando, mas não conseguiu a maioria, continua sendo um governo de minoria, mas de qualquer maneira ele anunciou ali um novo gabinete, um reshuffle ali no seu gabinete, e a senhora Melanie Joly será a ministra de Relações Exteriores e a senhora Anita Anand será ministra da Defesa. A Chrystia Freeland continua ministra das Finanças e vice-primeira-ministra e potencial sucessora do Justin Trudeau na liderança do Partido Liberal. Ainda no Pacífico, o governo de Papua Nova Guiné, a gente vai falar mais de Papua Nova Guiné ainda nesse programa, mas o governo de Papua Nova Guiné deslocou mais policiais para sua fronteira com a Indonésia, porque mais de 2.000 papuásios cruzaram a fronteira no último mês, dizendo fugir de perseguição e de violência pelas autoridades indonésias. Lembrando, o que acontece? A ilha de Nova Guiné, ela é dividida. A metade ocidental dela é parte da Indonésia e a metade oriental é parte de Papua Nova Guiné. Isso se dá devido à divisão feita pelas potências europeias ali no contexto da expansão imperialista no final do século XIX e início do século XX. Tá? Uma parte, né, o que hoje é a Indonésia, era uma colônia neerlandesa e a outra metade foi dividida entre britânicos e alemães. E a parte alemã, a fatia alemã, foi tomada depois da Primeira Guerra Mundial. Então você tem a mesma população, falando do ponto de vista étnico, né, os papuásios, vivendo na sua ilha, mas com uma fronteira entre eles.
E na metade, que é da Indonésia, nós temos movimentos papuásios que defendem ou a independência ou então a unificação com Papua Nova Guiné. E esses movimentos, nos últimos anos, têm sido cada vez mais reprimidos pela Indonésia. Tá? A Indonésia, que é, em vários critérios, um país praticamente multiétnico, embora, né, não seja um país de maioria papuásia, e os papuásios, especificamente falando, são, em sua maioria, cristãos. Então ainda tem a questão do componente religioso. Tá? Então você tem vários papuásios que vivem na Indonésia, fugindo para Papua Nova Guiné, fugindo dessa repressão indonésia, porque, repito, é um povo que foi dividido ao meio por uma intervenção europeia, e essas fronteiras foram herdadas pelos novos estados pós-coloniais. A Indonésia, que era, né, que eram os antigos territórios neerlandeses na região, que se torna independente logo depois da Segunda Guerra Mundial, e Papua Nova Guiné, que se torna independente da Austrália na década de 1970, porque a Austrália sucede o Império Britânico e o mandato da Liga das Nações, que controlava a parte alemã. Tá? Então é um conflito, não é um conflito étnico, porque é a mesma etnia, o mesmo povo. O problema foi quem colocou a porcaria da linha no meio da ilha. E obviamente ninguém quer perder território 60, 70 anos depois. E ainda no Pacífico, lembremos que nesse final de semana agora, dia 31 de outubro, teremos eleições no Japão, e as pesquisas colocam o Partido Liberal Democrático, o Partido Conservador, o partido o partido do Abe Shinzo, e que terá como candidato o Kishida Fumio, como disparado nas pesquisas, disparado na frente dos outros, e vai continuar no governo, vai continuar tendo maioria sozinho, sem necessidade de coalizão nem nada. Bem, excepcionalmente essa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da quarta-feira, dia 27 de outubro. Irã anuncia retorno às negociações do acordo nuclear. Pois é, o Irã disse que vai, retomar em Viena as negociações em Viena a partir de novembro, e que teve no caso, o vice-ministro de Relações Exteriores, que é o negociador-chefe, o Ali Bagheri, disse que teve uma conversa séria e construtiva com Henrique Mora, que é o mediador pela União Europeia, sobre os fundamentos da negociação. Então aceitamos retomar as conversas para retomar o acordo nuclear. Vamos ver aí se a União Europeia consegue fazer os Estados Unidos retirar as sanções ou não. Ainda no Irã, duas notícias. Uma delas é que o novo governador da província do Azerbaijão Oriental, que, como vocês podem adivinhar, fica bem na fronteira com o Azerbaijão, ele, ao tomar posse, no caso, o general Abedin Kohan, que é da Guarda Revolucionária, ele tomou um tapa de um camarada aí que simplesmente subiu ali no palco do comício e deu um tapa no cara. O agressor foi arrastado para fora do palco e eu não quero pensar o que aconteceu com ele. Também no Irã, o governo disse que um cyberataque interrompeu o abastecimento de gasolina no país, fechando, deixando problemática a operação dos dutos, dos oleodutos que distribuem a gasolina refinada. O governo iraniano não especificou se foi um cyberataque realizado por um agente estatal, então, sei lá, por Israel, por exemplo, supondo, ou por um grupo que queira dinheiro como resgate, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente.
né, que sofreu uma crise de desabastecimento, porque um grupo hacker invadiu lá os sistemas da distribuidora de combustível, fechou todos os sistemas, ficou desabastecido, fila nos poços e provavelmente pagaram o resgate. Então o Irã não especificou. Na região do Oriente Médio, Israel, né, classificou 6 organizações de direitos humanos palestinas como terroristas, tá? Então, as organizações são a Adamer, Halkak, Defesa das Crianças da Palestina, União dos Comitês de Trabalho Agrícola, Centro Bizan para Pesquisa e Desenvolvimento e o Comitê da União das Mulheres Palestinas. O governo israelense, repito, classificou esses 6 grupos como terroristas numa decisão que foi criticada pelo governo dos Estados Unidos, que na última terça-feira também soltou uma nota criticando os planos israelenses de construir 1.300 casas para colonos judeus na Cisjordânia. Só que notas, né, não adiantam muita coisa, como a gente vai ver numa notícia daqui a pouco. Ainda em Israel, o presidente Isaac Herzog pediu desculpas pelo massacre de Kfar Qassem, né, de 1956, quando 49 árabes residentes de uma vila controlada por Israel no contexto da guerra com o Egito foram mortos por militares israelenses. Não é a primeira vez que um presidente israelense pede desculpas por esse massacre, porém, a última vez havia sido com o Shimon Peres, já fazia um certo tempo, e o presidente Isaac Herzog pediu desculpas pelo massacre desses habitantes árabes. A Arábia Saudita convocou o embaixador do Líbano em Riad, devido às manifestações ofensivas dadas pelo ministro de comunicações do governo libanês, né, lembrando que o governo saudita tem ligações com os elementos sunitas, né, do governo libanês, e a gente falou bastante da crise do Líbano em programas recentes, e o governo saudita então convocou o embaixador do Líbano pé da vida. E só também a título de curiosidade, Felipe, o embaixador boliviano em Assunção fez um daqueles vídeos que tá na moda agora, né? De que a pessoa vai gravando de tempos em tempos e com que os hábitos mudaram, né? Enfim, e ele vai tomando tererê e no final aparece falando com sotaque paraguaio, misturando castelhano com guarani e pegou bastante mal no país vizinho. E a gente falou agora há pouco, né, que não adianta só notas e declarações. Por quê? Né? O governo Joe Biden, na época da campanha, né, o candidato Joe Biden, né, criticou aqueles vários contratos armamentistas assinados pelo governo Trump com a Arábia Saudita, dizendo que, né, a morte do Khashoggi e aquilo lá não era interessante, e que o seu governo iria barrar a venda de armas ofensivas à Arábia Saudita, né, e tudo mais. E o que aconteceu essa semana? A realidade se impôs. Pois é, o governo Biden ativou, né, oficializou um daqueles pré-acordos. Lembrando que o governo Trump havia assinado alguns acordos finais com a Arábia Saudita e também vários pré-contratos que poderiam ser ativados com a conveniência de ambas as partes. Normalmente esses pré-contratos são o quê? São fornecimento de peças, de munição, ou seja, coisas que... Então assim, eu assino o contrato de comprar os helicópteros. E aí tem um pré-contrato já feito para quando precisar comprar peça ou munição, a gente só ativa. E aí essa semana a Casa Branca autorizou a ativação de um contrato de $500 bilhão, 500 milhões de doletas, né, que vai fornecer peças e munições para a frota saudita de helicópteros de origem dos Estados Unidos, tá? Incluindo aí 350 funcionários, né, do Departamento de Defesa que vão trabalhar nos próximos 2 anos na Arábia Saudita treinando pessoal saudita. Tá? Então, é muito fácil você falar que é contra isso, que é contra aquilo, que quer um mundo livre, paz e amor e Hakuna Matata, mas na hora que a grana bate, amigo, você vai lá e assina 500 milhões com a Arábia Saudita, né, senhor Joe Biden? Tajiquistão anuncia pacto de defesa com a China. O governo tajique, lembrando que o Tajiquistão é a sede da principal base militar russa na Ásia Central,
anunciou... Outro país que fazia parte da União Soviética. Isso, né, anunciou agora esse acordo com o governo chinês, em um encontro entre o presidente tajique, o Emomali Rahmon, e o ministro da Defesa chinês, o Wei Feng, na qual a China vai poder construir e operar uma base militar em território tajique até 2050. Tá? E aí, em 2050, terá a opção das instalações serem entregues ao Tajiquistão ou então da renovação do arrendamento. Segundo o governo tajique, uma das motivações desse acordo foi que a situação de segurança na Ásia Central mudou, né? Ou seja, está se referindo ao Afeganistão, à ascensão do Talibã. Lembrando que 1/4 da população afegã é tajique, eles são alguns dos principais opositores do Talibã, então uma eventual guerra civil afegã, algo do tipo, poderia afetar o Tajiquistão. Certamente, muitos afegãos de origem tajique buscariam refúgio no Tajiquistão, então o Tajiquistão buscando diversificar ali os seus aliados, ter mais um aliado dentro do seu território. Isso vai possibilitar a China, né, projetar mais força agora pela Ásia Central. Lembrando que 4 anos atrás, a China inaugurou a sua primeira base naval fora do Pacífico, no Djibouti. Então, foi assinado esse acordo. A China vai construir uma base militar, vai pagar o aluguel do terreno, tá, onde fica a base, e aí em 2050 terá a opção de ou entregar as instalações para o Tajiquistão ou então renovar o aluguel do terreno. E só para contextualizar, né, a porção meridional do Tajiquistão fica do eixo leste-oeste entre a China e o Afeganistão, né? Acaba sendo aí, porque a fronteira sino-afegã é muito pequena, né? Então acaba sendo aí a principal rota entre os dois países. Isso, muito bem lembrado. A fronteira entre Afeganistão e China é um pedacinho. É uma tripa, assim. É uma tripinha de Afeganistão, é um apêndice. Ali na região, em outra ex-república soviética, no Uzbequistão, o Shavkat Mirziyoyev foi reeleito presidente do Uzbequistão. Ele teve um péssimo resultado comparado com as previsões. Ele teve apenas 80% dos votos, né? As pesquisas falavam ali que ele teria 270%, teve apenas 80% para ser reeleito. Obviamente estou sacaneando com o fato de que não foram exatamente eleições, né? Ele era praticamente o único candidato com chances reais. E, ainda ali na região da Ásia Central, Grande Oriente Médio, tivemos pelo menos 4 paquistaneses mortos em protestos do grupo fundamentalista Tehreek al-Labbaik, que foi banido, né, pelas cortes afegãs. É o grupo, né, os nossos ouvintes talvez se lembram, é o grupo que mais organizava protestos a favor da pena de morte por blasfêmia. Né? O grupo foi banido e integrantes e simpatizantes realizaram protestos, pelo menos 4 pessoas morreram, e na Caxemira indiana, pelo menos 3 pessoas foram presas porque celebraram a vitória do Paquistão sobre a Índia na Copa do Mundo de Cricket, que no Paquistão foi assim, foi festa nacional, tá? Todo mundo foi à loucura no Paquistão, né? Estamos falando de uma rivalidade que extrapola o esporte, no esporte que é o mais popular dos dois países, e o Paquistão ganhou da Índia na Copa do Mundo. Eu que, sinceramente, não estou completamente por fora. Eu tenho acompanhado pelos tweets do Biratã, mas parece que essa fase que Índia e Paquistão estão se enfrentando ainda é meio café com leite, assim, é meio um aquecimento. Posso estar falando... Café com leite, então. Vai lá você jogar. Posso estar falando uma bobagem, mas Não, pelo que eu vi é como se fosse a fase de grupos da Copa do Mundo. Mas que, tipo, pelo que eu acompanhei do Biratã, meio que Índia e Paquistão já estão classificadas, assim. Então é tipo...
Claro, tem a rivalidade toda envolvida, mas não é um jogo eliminatório, né? De fato, eles celebraram como se fosse final da Copa do Mundo. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 28 de outubro. Biden reduz pacote social e ambiental para tentar aprovação no Congresso. Pois é, né? O Joe Biden queria botar 3,5 trilhões de dólares na economia, no seu plano Build Back Better, de renovação de matriz de energia, de geração de postos de trabalho e tudo mais. Porém, como ele precisa do apoio republicano no Senado, então, e mesmo alguns democratas também achavam o plano ambicioso demais, grande demais, o plano foi cortado para, entre muitas aspas, né, apenas 1,75 trilhão de dólares. Tá? Então, nessa nova versão, teremos meio trilhão para combate às mudanças climáticas, como incentivo para novas fontes de energia, 400 bilhões para a expansão da universalização do acesso à escola para crianças. Também teremos 165 bilhões em saúde pública e 150 bilhões para ampliar cuidados a idosos. Tá? Nos Estados Unidos ainda, uma notícia assim, bizarra, né? O Kyle Rittenhouse, né, aquele que então adolescente, menor de idade, cruzou uma fronteira estadual com uma arma automática, o que já é por si um crime no direito, na legislação federal dos Estados Unidos, um menor de idade cruzar a fronteira com uma arma automática. Ele, né, matou 3 pessoas e o juiz, né, disse que essas 3 pessoas não podem ser descritas ou referidas como vítimas, porque na visão dele o termo está carregado de pré-julgamento, que ele autorizaria que elas fossem referidas como desordeiros, saqueadores ou incendiários. Tá? E o juiz disse que prefere deixar as evidências mostrarem o que mostram, e as evidências mostram que pelo menos uma dessas pessoas estava envolvidas em incêndios criminosos ou tumultos. Então, não direi à defesa que eles não podem chamá-los assim. Então, assim, segundo a imprensa dos Estados Unidos, né, a informação do Lucas Alonso na Folha de São Paulo, ele que escreve de Bauru, esse juiz ele teria um histórico de proibir o uso de termos vítimas até a condenação, né, dizendo que até ter a condenação não pode usar o termo vítima. Mas nesse caso foi meio bizarro, porque assim, não é que ele proibiu o uso do termo vítima, ele autorizou o uso do termo desordeiros e incendiários pela defesa do Kyle Rittenhouse. Né? Então, assim, esquisito para dizer o mínimo. E nesse final... assim, estamos falando de pessoas mortas, né? Que outro nome não dá que não vítima? Pois sei lá, Jadson. Pois é. E na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, né, seguindo a tradição dos Estados Unidos de realizar eleições locais em dias da semana para diminuir a presença de certos eleitores, né, nas urnas, teremos eleições locais nos Estados Unidos. Teremos 3 eleições aqui que a gente destaca, dentre várias eleições locais, tá? Não são apenas essas 3. Teremos eleições para Prefeitura de Nova York, também teremos para o governo estadual da Virgínia e de Nova Jersey, e teremos 2 eleições para a Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Por quê? 2 distritos de Ohio, inclusive. No 15º distrito de Ohio, que havia eleito o deputado Stephen Stivers, tá? Ele do Partido Republicano, no último dia 16 de maio, ele renunciou ao cargo de deputado para se tornar o presidente e CEO da Câmara de Comércio do Estado de Ohio. Então, com isso, tem eleição para o seu substituto pelo distrito, e as pesquisas indicam
que o candidato republicano vai vencer, o Mike Carey. Já no 11º distrito, a deputada Marcia Fudge, ela renunciou para se tornar secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do governo Biden. Então, tem que eleger a sua sucessora, tá? Então, assim, não tem como se fosse o suplente, tá? O deputado renunciou, você refaz a eleição para aquela cadeira. E, provavelmente, ela será sucedida pela democrata Shontel Brown, tá? Nas pesquisas dos estados, tudo indica que em Nova Jersey e em Virgínia, provavelmente teremos vitórias democratas também, tá? Então, essas são algumas das eleições locais que vão ocorrer agora no dia 2 de novembro, tá? Repito, tem várias outras para conselhos municipais e tal, mas assim, pensando no governo federal, pensando no cenário mais macro, acho que são essas as mais importantes. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Resposta sueca à pandemia foi lenta e insuficiente, segundo comissão independente. Pois é, a CPI da pandemia sueca, né, determinou que o governo sueco e as autoridades sanitárias suecas não estabeleceram, né, políticas adequadas e num prazo adequado, com controle descentralizado e fragmentado, dificultando a responsabilização, né, pela conduta na pandemia e com um possível número de mortes evitáveis. Tá? É claro que essa notícia seria muito mais interessante da gente colocar no bloco com o Átila, porém, essa notícia ela acabou, só vi ela depois, ela é de relativamente agora há pouco, ela é do fim da tarde, tá? Pelo menos em português. Então, colocamos aqui como Breaking News, e aí semana que vem a gente pede para o Átila dar uma olhada mais a fundo. De qualquer jeito, a CPI da pandemia na Suécia disse que não foram tomadas medidas adequadas. Essa notícia é importante porque durante muito tempo a Suécia foi um dos exemplos, né, adotados aqui no debate público brasileiro de medidas de sucesso, que não teve lockdown, não teve isso, não teve aquilo, e mesmo assim, mesmo para os suecos, não foi adequado. E também, né, cabe lembrar que os parâmetros suecos se tornam ruins se comparado com o resto dos países nórdicos ou da Escandinávia, né? Então, é essa base de comparação que está sendo adotada no próprio país.